Olá, boa tarde para você. É quarta-feira, semana intensa, cheia de desejo de coisas boas para todo mundo, né? Hoje tem conversa de comportamento e a gente escolheu um tema que levanta bastante preocupação e curiosidades. O número elevado e a necessidade de conscientização sobre o suicídio. O Meio-Dia em Revista está começando. O mês de setembro passou, mas a campanha Setembro Amarelo, enfatizando a conscientização sobre a prevenção do suicídio, deve continuar. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a maior parte dos suicídios é cometida por pessoas com depressão, independentemente de sexo, faixa etária ou qualquer outra característica. Devemos falar sobre isso para quebrar esses tabus, esclarecer, conscientizar e estimular a prevenção. É isso mesmo, doutor Ney, seja bem-vindo mais uma vez ao Meio-Dia É um prazer. em Revista. Antes de mais nada, pode parecer uma pergunta boba, mas eu queria que você esclarecesse para a gente o que é o suicídio. É um atentado contra a própria existência, contra a própria vida da pessoa. Mas o interessante no suicídio é que, ao se questionar o suicida se ele quer acabar com a própria vida, em uma grande parte dos casos ele não quer. Ele quer que cesse a dor que ele está sentindo, quer que cesse o desespero que ele está tendo frente a uma situação muito angustiante. Ele não quer necessariamente tirar a própria vida, ele quer que cesse a dor. Mas que para isso, a única saída, a única forma que ele consegue ver, seja lá por qual motivo, é se auto-infligindo a morte. E como é que a sociedade hoje vê o suicídio, doutor? Graças a Deus, com mais compreensão, com mais tolerância. Apesar de que algumas religiões já milenares condenam isso como uma violação de um direito divino, pois só a Deus que criou a vida caberia tirá-la. A sociedade ela tem uma compreensão muito maior dos fatores desencadeantes disso. E já se apercebeu que, na realidade, quem, como eu falei, comete ou tenta cometer o suicídio, não está fazendo com a deliberada intenção de se privar da vida, é porque está num grau de sofrimento muito intenso. Certo. Doutora, a gente tem perguntas que vieram das ruas. Vamos para a primeira pergunta, gente. Vamos ver? Produção? Meu nome é Bárbara e eu queria saber que se uma pessoa ela fala em suicídio, na verdade ela não está querendo fazer? Isso é um mito. É o contrário. Se a pessoa começa a verbalizar muito que está querendo tirar a própria vida, está querendo se suicidar mesmo, que ela está num grau insuportável de dor, que ela quer dar cabo disso, você se preocupe, porque é um dos indicativos de que realmente essa pessoa está naquele grupo de risco que pode levar ao suicídio. Ninguém, ou a maioria das pessoas que estão verbalizando isso, não é que elas não tenham essa intenção, é que elas estão pedindo socorro. Na realidade, isso é uma forma de expressar um pedido de socorro, como quem diz, alguém faça alguma coisa, porque senão eu vou ter que chegar nesse ponto. Eu já ouvi muita gente falando, quem fala muito é porque não vai fazer, não tem coragem, só fala. Então é mito mesmo, né? É mito, tem muitos mitos no suicídio como tem nas outras coisas, mas isso é um equívoco muito grande. Quem começa a falar muito, quem começa a expressar desânimo frente à vida, desesperança, completa falta de perspectivas, que não vê saída para a sua dor, você pode se preocupar, não precisa nem que ela expresse necessariamente a vontade de se matar, mas só dela começar a falar isso aí muito, que a vida perdeu sentido, que não há mais esperança, que era melhor não ter nascido, que está tão só que era melhor estar morto, começa a falar assim, você se preocupe. Certo. A gente tem uma outra pergunta, vamos ver? O meu nome é Luan. O que eu posso fazer para impedir um suicídio? Olha,
Dependendo da situação. Se a pessoa fosse jogar na ponte, se você estiver perto, você vai lá, se segura e não deixa. Você pode agir impedindo, de repente, fisicamente. Se for apenas alguém próximo, com uma intenção e verbalizando e demonstrando estar doente ao ponto de tentar isso aí, você pode primeiro ouvir. Porque muitas vezes o suicida, ele quer que alguém ouça das suas dores e tente acalentar ou tente transmitir esperança para isso. Quando você transmite esperança, você dá ouvidos, você estimula a pessoa a talvez sair daquele ciclo que ela está presa para ver uma outra perspectiva de vida, você já está ajudando. A partir daí, se o quadro for muito severo e a pessoa tiver com aquela ideia fixa na coisa e não houver como você quebrar isso, aí o mais certo é você procurar indicar ou encaminhar ou avisar a família para que procure um tratamento médico com um psiquiatra, com um psicólogo e que se essa pessoa está com um quadro muito instável, que alguém a acompanhe diuturnamente, tirando de perto dela objetos pontiagudos, remédio para dormir, qualquer coisa que possa implicar em risco, até um punho de rede, alguma coisa assim. Tudo acaba sendo perigoso, não é? Chega um momento que a pessoa, naquele momento que por mais que você converse, ela está com aquela ideia fixa e nada vai tirar. E por isso a gente tem que bater nessa coisa de acompanhamento, né, médico. Até porque está comprovado já que a grande maioria dos suicídios, ela se dá por alguém que já tem um problema mental anterior. E dentre esses problemas, a questão da ideia delirante, fixa em alguma coisa, ela pode já ser a manifestação desse problema. E a pessoa se fixa naquela ideia e não tem quem tire, porque ela é delirante, ela é uma convicção de verdade, imutável e acabou. Então ela bota essa ideia na cabeça só com tratamento profissional, sério, medicamentoso, com psiquiatra, psicólogo, coisas do tipo, vai conseguir ajudar. Eu tenho uma anotação aqui que, segundo a OMS, a causa mais comum do suicídio é a depressão, como você mesmo falou, né? Quais as outras causas mais frequentes? Transtornos mentais, qualquer tipo de patologia mental, uso de álcool, drogas, é conhecido, a gente vê na imprensa muitas vezes, a pessoa que cometeu suicídio drogada, bêbada, às vezes ela não tinha a intenção real de fazer isso, mas ela estava no estado alterado da consciência dela, ela cometeu essa bobagem, ela chegou a esse fim, ela está naquela categoria do suicídio que foi conseguido sem ter a intenção real. Então a questão da droga, do álcool e desses distúrbios mentais, ela prevalece junto com a depressão e os transtornos bipolares também, nessa maioria, eu acho que 80% das intenções e alguns sucessos no suicídio acontecem por causa desses problemas. Eu acho que pode ser até um futuro tema para a gente a depressão, né? Porque hoje atinge grande parte. É uma epidemia global, a depressão. Ela é muito mais comum do que se imagina e menos detectável do que se gostaria. Porque a gente imagina a depressão com um quadro que confunde, principalmente na adolescência. Adolescente com tendência a, de repente, ir ao suicídio. Ele pode manifestar a depressão dele com agressividade, com rebeldia. Não é aquele adolescente que vai ficar trancado num quarto, isolado, achando que o mundo não existe mais. A pessoa pensa isso. E não é. A depressão dele pode ser aquela que se exterioriza na forma de uma grande agressividade, de uma grande rebeldia. E ele, na realidade, está deprimido. E você falou em jovem, né? É um número alarmante hoje, o número de jovens mundialmente falando que tentam ou que se suicidam, né, doutor? Sim, teve um caso agora, ficou bem conhecido semana passada, de um jovem em São Paulo de 13 anos, que numa brincadeira de asfixia, o jogo do desmaio que se chama, ele se asfixiou e chegou ao ponto de vir a perder a vida, né? E o jovem, ele tem vários problemas que confluem para ele ter uma fragilidade maior frente a isso. Primeiro, ele é mais impulsivo. Diferente da pessoa mais madura, ele não avalia as consequências, ele vai no impulso.
todo adolescente é mais impulsivo do que uma pessoa madura. A pessoa madura pensa nas consequências. Meu filho, meu neto, meu emprego, minha vida, como é que vai ser, o inferno, vou para o inferno, vou para o céu, vou... O jovem não, ele não pensa, ele vai no impulso. Nessa história de ir no impulso, ele comete o ato, às vezes com sucesso. Ele também, normalmente, ele padece de uma instabilidade de humor que é própria da idade, das alterações hormonais dele, que levam ele, às vezes, para ciclos de distimia, de baixa do humor, às vezes chega até a deprimir, outras vezes oscila para mais para cima. Essas fases também são complicadas, porque às vezes elas se associam com problemas familiares, problemas sociais, bullying, família que está se separando. Então, essas coisas ao entorno dele, pegando ele no momento de fragilidade, juntando com a impulsividade dele, formam um meio muito apropriado para que ele seja levado a isso. E ele não tem, como nós, a noção da irreversibilidade da morte. Né? Quando você é jovem, você se arrisca mais porque você não tem essa noção. Né? Então você se arrisca nos esportes radicais, andar de moto, cair do cavalo, porque você não tem essa noção. Né? Você vai com o tempo adquirindo essa percepção pelo luto, pela morte de algum parente, aí você começa a notar isso. O jovem ainda não tem isso, normalmente os parentes estão todos novos, os primos, os irmãos, tudo. Ele não tem essa percepção. Então, para ele, o ato do suicídio é muito mais, vamos dizer, fácil, é menos angustiante, mais à mão. Doutora, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. Agora a gente vai de música, a gente vai ouvir um pouquinho dele que está representando os passageiros aqui. Rodrigo, vamos lá. Foi bom te conhecer, a vida simplesmente é mais quando se permitir e entender que é capaz de ver o amor que sinto por você. Às vezes tento colocar as coisas no lugar e acreditar que exista um motivo pra sonhar. Pude então perceber que sem o seu amor o mundo é incolor. De longe dá pra ver que uma linda história agora se iniciou. Fonte da minha inspiração, uma simples conversa se tornou canção. Sei que você duvidou, por muito tempo buscou. Juntei a melodia de um violão com as batidas perfeitas do seu coração. E o resultado foi uma bela união. Fonte da minha inspiração, uma simples conversa se tornou canção. Sei que você duvidou, por muito tempo buscou. Juntei a melodia de um violão com as batidas perfeitas do seu coração. E o resultado foi uma bela união. O suicídio circunda inclusive o universo da arte. Muitos artistas da música, por exemplo, já tiraram a própria vida. Olha só. Muitos se perguntam como algumas pessoas resolvem pôr fim à própria vida, principalmente quando estão no auge de uma carreira brilhante. Dinheiro e fama são o sonho de muita gente, mas para outros se torna um fardo insustentável. Exemplos de artistas das mais diversas épocas não faltam, desde pintores até astros hollywoodianos. Nas artes plásticas, o exemplo mais famoso é o de Vincent van Gogh. Ele não era reconhecido na época em que estava vivo. O artista era portador de transtornos mentais e cometeu suicídio aos 37 anos.
No mundo da música, um dos suicidas mais lembrados é Kurt Cobain, vocalista da banda de grunge Nirvana. Kurt pôs fim à própria vida em abril de 94, com um tiro no queixo aos 27 anos. Outro músico famoso que abreviou a vida aos 23 anos foi Ian Curtis, vocalista do Joy Division. Curtis se enforcou na própria cozinha com uma corda de varal em maio de 1980. Há quem diga que as letras trágicas e pesadas do Joy Division sejam reflexo da mente conturbada de Ian, que sofria de epilepsia e depressão. A depressão é a grande responsável por ceifar a vida de estrelas. Robbie Williams, conhecido principalmente pela veia cômica, se matou por meio de asfixia. O jovem ator Heath Ledger, o Coringa do filme The Dark Knight, partiu no dia 22 de janeiro de 2008, após a ingestão de vários calmantes. Ledger tinha 28 anos. Nem as grandes divas escapam do suicídio. Um grande ícone do cinema do século XX partiu aos 36 anos. Após ingerir uma grande dosagem de medicamentos, Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu quarto no dia 5 de agosto de 1962. Uma overdose acidental foi descartada, porque vários frascos de remédios foram encontrados e a dosagem das substâncias letais no corpo da atriz eram muito elevadas. No Brasil, um dos casos mais lembrados é o da atriz Leila Lopes, que foi encontrada morta no seu apartamento em dezembro de 2009. A atriz entrou em depressão após um período de decadência e se suicidou ao ingerir veneno de rato. Doutora, é incrível, não é? Qual é a particularidade no fato de tantos artistas cometerem suicídio? Porque a gente olha, nossa, é uma vida que eu gostaria, sucesso, fama, dinheiro, né? Aquela felicidade que passa, né, pra gente, na verdade. Que é só aparência. Na realidade, você não sabe o que vai no coração nem na mente dessas pessoas. Então, a pessoa pode estar ali num vídeo, num clipe mostrando uma vida glamurosa nas páginas do Caras e na realidade, domesticamente, ela está padecendo de vários conflitos familiares, íntimos. Se ela tem, por exemplo, se ela é bipolar, ela não vai estar em paz nunca, nunca, durante toda a vida. Se ela não tomar um remédio, fizer uma terapia a vida inteirinha, ela vai ter oscilações severíssimas de humor, vai entrar em surto de vez em quando e não tem como ser feliz assim. O que a gente vê é que os artistas, até pela sensibilidade deles, pela questão profissional, eles têm uma personalidade que é mais levada a isso. Eles têm já talvez uma predisposição pelo seu tipo de personalidade. E os transtornos de personalidade, eles são um fator desencadeante do suicídio. E a gente percebe que a maior parte são homens. Sim. Não é? Sim. Existe algum estudo, alguma probabilidade aí? É verdade que os homens eles são mais felizes ou infelizes, não, acho né? que isso mostra que vocês são mais inteligentes do que a gente. Inteligente, tá aí a palavra. Acho que isso só mostra que as mulheres são mais inteligentes do que os homens, porque para você chegar a esse ponto, lógico, eu estou brincando, mas existem fatores comprovadamente que implicam numa taxa de mais ou menos 4:1 tentativa de suicídio masculinas em relação ao gênero feminino. E com o público também é importante falar, o público LGBT, que é gays, lésbicas, travestis, transgêneros, esse público também é a mesma coisa do homem em termos estatísticos, é 4 vezes maior do que as mulheres também. E a explicação que existe é que a própria agressividade masculina, a questão da objetividade masculina, do saber mais como executar o ato. Digamos, uma mulher para manusear uma arma de fogo, por exemplo, para procurar se machucar, ela vai ter talvez uma dificuldade. O homem não, brincou de bang-bang, de faroeste desde pequenininho, de mocinho bandido, e para ele aquilo já é mais natural. Então, existem esses fatores, fora a testosterona, a agressividade do homem, que quando vinculado a transtornos mentais, pode levá-lo a atos impensados, de tirar a própria vida nesse sentido.
Doutora, a gente ainda tem aí muitas perguntas, mas a gente estava conversando aqui que as perguntas que faltarem, a gente vai passar para o doutor e o doutor vai responder, não é? Isso, eu vou botar no Facebook. No Facebook, eu vou tentar... vamos dar o Facebook, o site também, não é? Pelo site eu acho que é mais cômodo, é vidaspassadas.net. É o meu site, é onde eu coloco várias experiências e eu vou tentar colocar as dúvidas que sobrarem daqui lá para esclarecer também. Eu quero agradecer, eu acho que foi um assunto muito importante, não é? Que a gente trouxe e em breve, daqui a algumas semanas, Dr. Ney está de volta com um assunto que eu vou deixar surpresa. Eu não vou falar, mas depois também a gente vai voltar com depressão. Enfim, a gente tem bastante assunto. Se você quer que a gente desenvolva um assunto aqui, é só mandar sugestão para mim ou para o doutor, que a gente traz aqui numa quarta-feira do comportamento, não é isso? Eu quero agradecer. E doutor, a gente tem uma história agora com o nosso cantor, não é, Rodrigo? Eu queria que você contasse um pouquinho da história que te inspirou a fazer essa canção que a gente vai ouvir. Bem, em 2014, uma amiga muito próxima de uma amiga minha, ela acabou cometendo suicídio, uma menina nova, de 21 anos ainda. Deu nos noticiários de Manaus. E apesar de que, como não era próximo, disse que um dos motivos dela ter cometido o suicídio foi o término de um relacionamento que ela tinha com um namorado há uns anos. E, sabe, independente disso, aquilo me afetou bastante. E ao mesmo tempo, uma amiga minha que mora em Belém, teve uma amiga jovem dela, linda moça, que faleceu de câncer. E aquilo me fez, não mudando a ótica, mas aquilo me fez perceber a fragilidade que nós conduzimos nas nossas vidas, a fragilidade que nós somos diante do mundo, diante da terra. E eu fiz essa música, lógico que com o meu aspecto de que nós não somos daqui, entendeu? De que a nossa estadia nessa terra aqui, ela é passageira. Somos passageiros. E então eu fiz essa música nisso, refletindo sobre a fragilidade humana e sobre a soberania do Eterno. Vamos ouvir? Por favor. Já faz um tempo que tenho observado os detalhes dessa guerra. O ser humano é tão frágil, você tem que aprender. Não faltam jovens fortes, ricos, pobres, sucumbindo ao câncer. Mulheres lindas que não suportaram o fim de um romance. Sempre iguais são os dias já contados dos simples mortais. Sem reclamar, se sujeitaram à rotina lhes imposta. E assim alguns têm se afundado, aprisionados pela depressão. E sem saber que a curtos passos do problema está a solução. Eu não sou daqui, cada segundo sinto me esvair de mim. Minha estadia nessa terra é passageira. E quanto antes me chamar será melhor. Não que eu não goste da minha vida como é que eu enxergo com os olhos da minha fé. Uma casa com meu nome em frente ao mar. Em cristal vou me banhar, todo dia te encontrar. Queria
Criada em 2014 com uma proposta diferente, eles tocam gospel, reggae and roll, uma mistura gostosa de se ouvir. É sempre uma alegria receber Passageiros, que hoje está representado aqui pelo Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado. As músicas hoje, todas composições suas, São não minhas. é? E assim, hoje a gente está conversando um tema pesado, né, Rodrigo, mas muito importante. E vocês são jovens, né? Quem já acompanhou a Passageiros aqui vê isso. Qual é a responsabilidade hoje que vocês têm no ministério de vocês de passar justamente essa mensagem como você passou na última música? Bem, Bia, a nossa missão é tentar levar uma palavra de não prazer temporário, mas uma rocha onde os jovens podem pisar e se firmar. Nós queremos que essa rocha não é a religião. A religiosidade é muito pelo contrário, ela vai afastar o cara dessa verdadeira satisfação. Mas nós cremos que Deus, Ele realmente pode satisfazer isso. E nós levamos a palavra através das músicas, através da nossa postura, do nosso testemunho, da nossa alegria e vivacidade, assim. E levar realmente essa alegria que não seja temporária, mas sim perpétua no coração dessas pessoas. É sempre muito, muito gratificante receber vocês aqui. Espero que vocês voltem mais vezes antes do fim do ano, da nosso término da temporada, né, Aline? Eu quero que vocês venham todos juntos aqui. Um abraço no coração de cada um que não pôde vir, não é? E eu queria que você deixasse aí as suas pra gente, né? Acompanhar as redes sociais, acompanhar o trabalho de vocês. Perfeito. Eu creio que vai aparecer aí o Instagram, que é Passageiros _ Oficial. Tem o meu Instagram também para você entrar em contato, para nos convidar, que é Rodrigo Alexandre _ 27. O número do meu celular vai aparecer também. Certinho. E pode nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube também, que é Passageiros AM. E aí você vê lá, tem o nosso clipe que foi lançado, tá muito legal. E pode nos acompanhar, você não vai ficar triste não. Com certeza não. E a gente pode acompanhar o trabalho de vocês ao vivo, assim, em igrejas, ou vocês tocam? A gente toca normalmente em igreja, toca aqui no programa de vez em quando. E onde chamaram, nós tocamos muito em casamento, já que as músicas são também de cunho romântico. E pode nos convidar para qualquer lugar que nós vamos lá. Não fala assim que a gente está sempre convidando aqui, né, Aline? Para o meio-dia. Rodrigo, parabéns pelo trabalho, obrigado. Que Deus abençoe grandemente, viu? Eu deixo um beijo para o meu telespectador, uma ótima continuação aí de dia para você. Amanhã a gente está de volta e a gente fala sobre empreendedorismo para um público bem especial, hein? Os bebês. Eu espero você. Tchau. Vamos lá, Rodrigo, vamos de música. Vamos lá. E o reggae não pode faltar, né? Uma lição a gente tem que aprender. No mundo a razão confronta aquele que crê. É só observar o estado da nação. A cada dia que passa piora a situação. No caos a violência vira proteção. É matar ou morrer, nos falta opção. Lindo é o discurso em tempo de eleição. Palavras desviam a nossa atenção. Mas tem gente que se engana porque não quer ver que o mero detalhe é o que revela você. Tirando uma fila, ficando com troco, guardando no bolso aquilo que não é seu. Temos que mudar essa mentalidade. Eu amo esse país e vou cuidar do que é meu. Aquilo que fazemos todo dia, a maneira que guiamos nossas vidas. Abrimos mão de metade da nossa vontade em prol de uma vida bela em comunidade. Mas há quem prefira dormir durante o dia e pela noite destruir as suas vidas, culpando pelos seus atos a sociedade, justificando a falta de